Shalom Adonai, Deus abençoe você, pastor William Guedes. Mais uma vez aqui estamos para poder continuar estudando Apocalipse. Hoje, capítulo 5. Estamos aqui no salão da igreja, por isso que às vezes pode ter esse eco, tá? Então vamos lá, capítulo 5. O tema é a visão do livro selado. Aqui o apóstolo João está no céu, como nós vimos no capítulo 4, e agora no capítulo 5 ele continua no céu. E ele vai ver um livro selado na mão direita daquele que está sentado no trono. Ou seja, João está diante de Jesus, sentado no trono, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na mão dele existe ali um livro, ou existe um livro, só que esse livro está selado, tá? E quando fala livro selado, na cultura da época que nós estamos aqui, que o apóstolo João vivia, como que era selado os livros? Naquela época não tinha livro, mas era uma espécie de um documento escrito, certo? E aí o rei selava com seu selo. Ele pegava o seu anel, colocava em uma massa, né, assim, e ele chegava lá naquela carta e ele marcava aquele selo ali com aquela massa, um pouco da massa, vamos dizer assim, como se fosse um pinche, né? Hoje a gente coloca a mão em algum líquido assim, qualquer coisa líquida, e colocava lá. E aquele sinal ali do anel do rei era comprovando que estava selado. Ou seja, ali ninguém podia abrir, somente pessoas autorizadas poderiam abrir. Igual o selo hoje, uma pessoa envia uma carta pelo correio, ou então algo urgente, né? Um SEDEX, na época existia o SEDEX, né? Nem sei se existe até hoje, mas somente o destinatário poderia abrir ou pode abrir. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, certo? Com 7 selos. Então o apóstolo João vê aquele que está sentado no trono com um livro na mão, com 7 selos, certo? Quando a gente olha isso aqui, a gente imagina que ele está sentado e na mão dele está um livro assim. O que significa isso? Nós estamos vendo aqui alguém, o apóstolo João está vendo alguém sentado no trono, e o número 7 é o número da perfeição, o número 7 é um número pleno. Então o João vê aquele que é pleno, aquele que é completo, aquele que domina tudo. Então João vê aquele que está no trono, que tem poder sobre tudo e todos. Esse número 7, selo, significa isso. Versículo 2. Vi também um anjo forte. É bom nós observarmos esse acréscimo aqui, anjo forte. Normalmente todos os anjos, eles colocam somente anjo. Mas se ele colocou anjo forte, então se nós formos olhar na hierarquia dos anjos, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins e tudo mais. Então, nessa hierarquia é um anjo superior a todos e tudo, tá? Ele vê aí, né, também um anjo forte que proclamava em grande voz. Esse anjo forte gritava: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Então, quem pode abrir o livro e quem pode desatar? Qual é aquele que tem autorização para isso? Versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então o João aqui, ele fala 3 coisas interessantes, tá? Ele fala, olha, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tinha alguém com poder para abrir o livro. Então nós estamos vendo aqui no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, no inferno, na terra e no céu, não tinha ninguém, certo, capaz de abrir e nem olhar para esse livro. Ou seja, aquilo que Deus tinha para revelar, ou aquilo que Deus tem para revelar para o povo nesse período aqui é bom nós lembrarmos que a igreja foi arrebatada. Capítulo 4 aí, versículo 1, a igreja é arrebatada, certo? A igreja está no céu, né, juntamente com o Senhor, e aí ninguém foi digno de desatar ou de abrir. Dentro do livro está o conteúdo ali, é o que Deus tem para o povo que vai ficar aqui no período da grande tribulação. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, no próximo capítulo, que de fato o próximo capítulo
é o capítulo 6, né? É de fato aí realmente a grande tribulação. E ele diz aqui, o apóstolo João fala assim, eu chorava muito. Então ele estava triste, ele estava olhando e falando, meu Deus, não tem ninguém digno. Então o João fala que no céu, na terra, nem debaixo da terra não tinha ninguém. Então como é que vai fazer para poder abrir aquele livro, ou tirar aquele selo e abrir aquele livro? Não tinha ninguém, ninguém poderia nem olhar, quanto mais abrir. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, então um dos anciões diz para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Interessante que aqui o João escuta um anjo falando que existe alguém capaz de abrir o livro. Quem? Aquele que veio, morreu, ressuscitou, venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte. Ele tem poder para abrir o livro. Então está falando de quem? Do Cordeiro de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo tem essa autorização. E ele é classificado, existe aqui 2 adjetivos para ele. O primeiro, leão da tribo de Judá, ou o maior da tribo de Judá. A maior autoridade, a maior voz, com maior autoridade, o ser humano que veio na tribo de Judá, que nasceu na terra, nasceu na tribo de Judá, que tem maior autoridade do mundo. Não existe, não vai existir ninguém com essa autorização para poder abrir o livro, exceto ele. Quem? Jesus Cristo. Diz também que ele é da raiz de Davi. Então, quando fala raiz de Davi, está falando o quê? Vamos lembrar de 2 Crônicas 7, e 2 Crônicas, ou melhor, 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17. Todos os 2 capítulos falam a mesma coisa, um pouco diferente um do outro, mas lá fala que da descendência de Davi, da raiz de Davi, virá o Messias. Então, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus Cristo, e 1000 anos antes de Jesus, já vê a profecia, que da descendência de Davi viria o Messias, certo? Então, por isso que fala raiz de Davi, certo? O Deus fez um pacto com Davi, o Senhor fez uma promessa por meio de Davi, certo? Se nós olharmos em Zacarias, fala também sobre o trono de Davi, o trono de Jessé, certo? Jessé é o pai de Davi, ou seja, da descendência de Jessé, da descendência de Davi, viria o Messias. Abrindo aspas aqui, o único ser humano no Velho Testamento que pôde entrar no Santo dos Santos sem ser sacerdote, não morreu, foi Davi. O único que pôde comer dos pães ali, certo? Exceto os levitas, só levitas sacerdotes podiam comer. Davi e os seus soldados comeram, mas não morreu por quê? Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Só para entender o que é o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer que ele era igual a Deus? Não. Ele agradava a Deus. O homem que mais agradou a Deus do Velho Testamento foi Davi. Por isso que fala o homem segundo o coração de Deus, tá? Feche aspas. Continuando então. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Próximo vídeo nós vamos ver do versículo 6 até o versículo 14 o que aconteceu, como é que foi, o que ele fez para poder abrir esse livro. Mas eu quero aqui fazer uma aplicação, uma conclusão nos 2 minutos agora, finais desse vídeo, pegando o que nós vemos aqui para aplicação minha e sua, porque eu quero sempre trazer algo para mim e para você. Aqui a gente vê que o Messias, Jesus, certo? Ele teve uma missão. Ele veio à terra, morreu, ressuscitou, só que mesmo no céu a sua missão não acabou. Ele como cordeiro, ele tinha que abrir esse selo. Esse selo é o cumprimento ali das promessas da redenção do Velho Testamento. Dentro desse livro existe o quê? O plano da salvação, certo? Existe o quê? Aquilo que o homem semeia, isso ceifará. Então, Deus tem uma missão para mim e para você.
Somente você pode cumprir a sua missão. Somente eu posso cumprir a minha missão. Eu vi como Deus, esses vídeos que eu estou gravando de Apocalipse, eu vi como uma missão de Deus para mim. Então, querendo ou não, tenho que gravar esses vídeos. É a minha missão, trazer esclarecimento, trazer revelação do livro da revelação, que é Apocalipse, e estudar com você. Então eu pergunto para você, você sabe qual é a sua missão? Você tem cumprido a sua missão? Certo? Se você não cumprir, não tem ninguém para poder cumprir o que você tem que cumprir. Fica então aqui essa aplicação para nós. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Até o próximo vídeo, capítulo 5, versículos 6 ao 14 de Apocalipse. Deus abençoe sua vida. Então essa é a primeira parte aqui do livro dos 7 selos, né, o livro selado. E o próximo vídeo é a segunda parte do livro selado. Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.